Hi guys, eu sou a Teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar a língua inglesa para vocês. E o assunto da aula de hoje é o seguinte, let's go! Reflexive pronouns. O que são os reflexive pronouns? Vejam comigo. Então, pessoal, vamos falar sobre pronomes reflexivos na língua inglesa. O que são esses pronomes mesmo, teacher? Vejam comigo o seguinte exemplo em português que vai ajudar bastante no restante da aula. Quando eu digo assim, eu me queimei, observe essa oração. Quem se queimou? Eu, né? Então, eu mesma me queimei. Então, uma ação reflexiva é quando, vejam comigo aqui na cartela, é quando uma ação praticada por um sujeito recai sobre ele mesmo, tá? Vejam aqui o exemplo, eu dei o exemplo de eu me queimei, né? Eu mesma me queimei sozinha, então essa ação recai sobre mim. E agora eu tenho o exemplo com a personagem Júlia, onde eu tenho o quê? Júlia se olhando no espelho, né? Então, ela está olhando para si mesma, está olhando para ela mesma. Então, é isso que é um pronome reflexivo. Então, Julia is looking at herself. Julia is looking at herself. Julia está olhando para si mesma, está olhando para ela mesma, tá? Então, a ação está recaindo para o sujeito, está voltando para o sujeito, right? Então, é isso que é o pronome reflexivo, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. E vocês vão observar agora comigo o uso dos pronomes reflexivos na língua inglesa. E para isso eu trouxe uma tabela aqui para vocês, para que vocês possam pegar a seguinte dica, porque cada pronome reflexivo ele vai se relacionar com um sujeito, com um pronome que vai funcionar como o sujeito da oração, tá? Vejam comigo. Ó, cada pronome pessoal possui seu correspondente reflexivo conforme a tabela abaixo. A tabela é a seguinte. Pay attention. Aqui, gente, eu tenho um personal pronoun, tá? Um personal pronoun. Aqui está no plural porque são pronomes pessoais. Os pronomes pessoais na língua portuguesa ou língua inglesa são aqueles pronomes que realizam a ação, eles que agem na oração, tá? Então, eu tenho I, que sou eu, tá? Eu. You, você ou vocês. Como é que eu diferencio? Pelo contexto, tá bom? He, ele. She, ela. It, ele ou ela. O que aconteceu aqui, teacher? Por que tem ele ou ela? Como assim? O que é isso? Então, it é quando eu me refiro ao que não é pessoa no singular, tá? It pode ser uma cadeira, pode ser um planeta, pode ser uma estação, desde que não seja pessoa e esteja no singular, tá? Aqui, gente, eu terei o reflexive pronouns e o significado. Aqui, meaning, significado, tá? Meaning é o significado de cada um deles e é necessário que vocês compreendam, tá, pessoal? O significado para vocês entenderem. Então, I, eu, you, você e vocês. É importante que vocês fiquem atentos ao you, porque ele vai ter duas formas, tá? E os pronomes reflexivos na língua inglesa, nós sempre utilizaremos os seguintes sufixos, tá? Que é o self, aqui é o self, é um ed, tá, gente? Ok, o self e o selves, ok? São os meus sufixos que eu vou acrescentar às palavras e formar outras palavras. Vejam que o pronome reflexivo que se refere ao pronome I é o myself, myself, myself. Então, me, a mim mesmo, a mim mesma é a tradução, tá? You, no singular, quando se referir a você, yourself, yourself, yourself. O self, então, será sempre utilizado com
os pronomes do singular, tá? Então, himself, himself, himself. Então, ele mesmo. Aqui, yourself, é você mesmo, você mesma. She vai se referir a herself, herself, ela mesma. Itself, itself, a si mesmo, tá? Viram que todos os pronomes reflexivos que estão no singular, que se referem ao singular, recebem o sufixo self, tá? Agora vocês vão ver comigo os pronomes que recebem o selves, que são os do plural. Let's go! Então, personal pronouns são os pronomes pessoais, são aqueles que vão praticar ação na oração, tá? E teremos o we, nós. Lembram do you, que é você ou vocês? Tá? Que ele virá como plural, e they, eles ou elas. Eles ou elas. Lembrando que o you, ele pode ser você e vocês, e aqui, como pronome reflexivo, ele virá com selves, indicando que está no plural. Então, aqui fica bem fácil identificar o pronome reflexivo quando ele for singular ou plural, tá? Então, não vão ter essa dificuldade. Então, we, ourselves, you, yourselves, they, themselves, right? Por que que eu utilizei aqui, teacher, em algumas orações o self e outros pronomes, na verdade, selves? Porque eu vou acrescentar o sufixo self quando o meu pronome estiver no singular, tá? Quando eu estiver falando de uma única pessoa, o I, you, quando for só você, é he, she, it, será self. O sufixo que eu vou acrescentar ali ao pronome será o self. Ah, mas eu tenho plurais, eu quero falar, por exemplo, aqui de nós mesmos, vocês mesmos, eles mesmos, elas mesmas. Aí eu vou acrescentar o sufixo selves, que vai indicar plural. Agora eu vou trazer para vocês o uso desses pronomes de forma contextualizada. Pay attention. Então, ele poderá ser usado de duas formas, né, os reflexive pronouns. Ou de uma forma reflexiva, que são esses exemplos que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Aqui, she, ela mesma fez as unhas. Eu acho tão lindo quem consegue fazer as unhas sozinha, tá? Eu não consigo. Aí, o que tem a ver aqui o pronome, tá, gente? O pronome reflexivo. Ela mesma fez, ela fez as unhas dela. Então, eu vou utilizar um pronome reflexivo, tá? Para indicar que ela mesma, para reforçar, para dizer que ela mesma fez, tá? Então, ela mesma é she herself had her nails done. Então, ela mesma fez as unhas. Ela mesma fez as unhas dela. Por que que eu usei o herself? Lembram da tabela que eu mostrei para vocês que cada pronome se relacionam? O I com myself, you, yourself, she, herself, he, himself e assim por diante? Então, fiquem atentos ao sujeito da minha oração, porque eu vou combinar com ele, vou relacionar o pronome pessoal com o reflexivo. He cut in the kitchen. He cut in the kitchen. Então, ele se cortou na cozinha. Então, he cut himself. Himself. Ok? Himself. Então, ele se cortou na cozinha. Aqui, eu estou usando o pronome reflexivo para enfatizar isso, tá, gente? Que ele, sozinho, se cortou na cozinha. Ele que está agindo e a ação está voltando para ele. Right? Aqui, ó. I talk to myself when I am nervous or excited. I talk to myself. Então, eu falo comigo mesma quando eu estou nervosa ou emocionada, agitada, né? Quem nunca? Fala consigo mesmo, né? Quando está nervoso ou então muito emocionado, muito agitado, right? Aqui, ó.
O myself está se referindo ao I, a palavra I, que quer dizer eu. Então, I, myself, conforme a tabela que eu mostrei para vocês. She started her own business. She's proud of herself. She's proud of herself. Então, ela começou o próprio negócio dela. Aqui, ó. Ela, né? O pronome reflexivo que eu vou utilizar na oração é herself. Por que que eu usei o herself? Porque eu estou falando dela. Eu posso usar aqui himself? Por acaso, de repente, se eu quiser? Eu quero usar qualquer um que eu quiser. Não, não pode, tá? Você tem que usar o pronome reflexivo correspondente ao sujeito. Então, se é she, é herself, tá? Então, she's proud of herself. Ela está orgulhosa de si mesma. Então, ela tem orgulho de si mesma, dela mesma, right? Aqui, gente, eu posso utilizar também o pronome reflexivo de forma enfática. Como é que é isso? Para enfatizar que a pessoa mesma fez algo, ela mesma. Então, eu vou dar ênfase. Quando eu digo Solomon, que é um personagem aqui da língua inglesa, Solomon cooked the lunch himself. O pronome reflexivo aqui na minha oração é himself. Mas o que aconteceu, teacher, que eu não tenho o he na minha oração? Lembram que a gente relaciona, por exemplo, I, myself, né? Que é assim, I, myself. Adoro que ela colocar dois F, mas é só o LF, tá, gente? I, myself, se relacionam. O he, himself, né? Himself. Mas por que eu coloquei ali o himself com Solomon? Porque a palavra Solomon é homem, né? É o nome de um homem. Eu posso substituir o Solomon, esse nome, pelo pronome he, tá? Então, são equivalentes, right? Shakira, tá? Shakira herself wrote the song. Shakira herself wrote the song. Então, ela mesma compôs a música. O que está acontecendo aqui? Eu estou enfatizando, eu estou reforçando, dizendo que eles mesmos praticaram aquela ação, tá bom? Então, é reforçando. Então, eu mesma escrevi essa música, eu mesma fiz essa aula, eu mesma cantei, eu mesma arrumei a casa. A gente não fala assim? Então, quando você dá ênfase a quem fez, quem praticou a ação, você usa o pronome reflexivo também. Ainda tem o uso da preposition by. Vejam comigo como é que vai ficar com a preposition by. Let's go. Vejam. Solomon cooked the lunch by himself. Eu posso usar a palavra by, pessoal, para dizer o seguinte, by herself, para falar a palavra sozinho ou sozinha. Quando eu digo Solomon cooked the lunch by himself, então quer dizer que Solomon cozinhou sozinho, forever alone, abandonado, tá bom? Só estava ele. Então, ele mesmo fez, tá? Então, Solomon cozinhou sozinho. Ele fez toda a refeição sozinho. Então, by himself, sozinho. She traveled to Europe by herself. Ela viajou para a Europa sozinha. Então, quer dizer que ela esteve sozinha na viagem. Então, aqui foi utilizado o pronome reflexivo com a palavra, com a preposition by, junto com o pronome reflexivo, indicando a palavra sozinho ou sozinha. Então, she traveled to Europe by herself. Ela viajou para a Europa sozinha. Certo, gente? Vocês viram comigo o uso dos pronomes reflexivos na língua inglesa, que serão utilizados todas as vezes que eu me referi a ação se referir, voltar para o sujeito, na verdade, né? Então, aquela ação que foi praticada, ela volta para o sujeito, ela se refere ao sujeito, então é pronome reflexivo. Agora vocês vão praticar o que vocês aprenderam na DLI. Let's go!
Temos uma questão onde vocês completarão as frases com os reflexive pronouns adequados. Temos aqui algumas alternativas e vocês vão completar e daqui a pouquinho eu volto para conferir com vocês.
Então, como é que vocês responderam essa questão? Acompanhe aqui comigo o uso dos pronomes reflexivos nas orações. Lembrando que a primeira coisa que eu faço é observar o sujeito, porque eles se relacionam. Pay attention. Aqui na letter A, he writes his books by... O sujeito na minha oração é he, por isso o pronome reflexivo será himself. Himself. Agora ficou lindo, né? He writes his books by himself. He writes his books by himself. Então, ele escreve os livros dele sozinho, tá? O by himself. Quando eu uso a preposition by, quer dizer sozinho, né? Letter B. Shirley likes to look at. Shirley. Aqui no caso, gente, eu tenho o nome da pessoa, né? É uma única pessoa e é ela. Sendo ela, o pronome reflexivo que eu utilizarei será o herself, ok? Eu quero botar o tal do F duas vezes, ok? Herself. Shirley likes to look at herself in the mirror. Então, a Shirley gosta de olhar para si mesma no espelho. Então, ela gosta de olhar para ela mesma no espelho. Eu utilizei o herself porque o meu sujeito tem que combinar, eles têm que combinar, tá? Então, eles se relacionam. Na letra C, I used to study every day by... O meu sujeito aqui tem o pronome I, que quer dizer eu. O pronome reflexivo que vai ser adequado será o myself. Então, I used to study every day by myself. Então, eu estudava todos os dias sozinho ou sozinha. Poxa. Letter D. Do you wanna live by? O meu sujeito aqui é they, que são eles ou elas. O pronome reflexivo que eu utilizo aqui, gente, será o themselves. Então, they wanna live by themselves. Eles querem morar sozinhos. Tá? Lembram que o by indica sozinho, sozinha, sozinhos, sozinhas, right? Lucia and Julia working by... Tenho aqui plurais, que eu posso substituir perfeitamente por they, não tem problema nenhum. Então, Lucia and Julie are working by... Como eu sei que aqui é plurais, logo completarei com themselves. Que quer dizer, Lúcia e Julie estão trabalhando sozinhas. Elas estão sozinhas. E repetindo aqui a letter A, he writes his books by himself. Himself, porque eu tenho ali no sujeito he. A letter B, Shirley likes to look at herself in the mirror, porque eu utilizei o herself, porque o sujeito aqui é ela, tá? Está no singular. I used to study every day by myself. Então, eu estudava todos os dias sozinha, sozinho. O I se relaciona ali com o myself. Na letter D, they wanna live by themselves. Então, eles querem morar sozinhos. Sempre que ocorrer o uso da palavra, da preposition by, é sozinho, sozinha, sozinhos, sozinhas. Tem essa característica, os pronomes reflexivos também, tá? Só reforçando. E a última... Lucia and Julie are working by themselves, quer dizer que a Lúcia e a Julie estão trabalhando sozinhas, tá? Então, o pronome reflexivo, ele tem essa questão de ser bem reflexivo mesmo, trazer uma ênfase ou trazer aí, no caso, o uso da preposition by, indicando sozinho, by myself, sozinha, by himself, sozinho e assim por diante. Então, pessoal, espero que vocês tenham acertado tudo. Foi um prazer estar com vocês hoje e a gente se vê. See ya!